Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula conceitual. Hoje nós vamos falar sobre a unidade 3 do nosso livro conceitual. Nós vamos avançar, como eu já trouxe em relação às aulas anteriores. Nós temos um volume bastante grande de informações e o professor André Sampaio, que foi quem produziu o livro, ele dispôs essas informações de maneira contínua entre as unidades. Então, alguns aspectos foram apresentados na unidade 1, foram aprofundados na unidade 2 e alguns aspectos serão trazidos aqui com maior profundidade na unidade 3. Vamos para a nossa aula então? O tema, é claro, como eu já disse para vocês, vai ser o título da unidade, Planejamento Urbano, Etapas e Dimensões. Nosso objetivo é tratar sobre o planejamento urbano em um viés técnico, com destaque aos principais conceitos, etapas e dimensões de atuação. O nosso plano de aula ele se divide com relação à subunidade disponível no livro. Então, na unidade 3, nós temos como primeira subunidade conceitos técnicos importantes de planejamento urbano, etapas do planejamento urbano, dimensões do planejamento urbano e áreas verdes urbanas. Então, vamos começar com a nossa primeira subunidade, que é conceitos técnicos importantes de planejamento urbano. E aqui a gente já tem uma definição que Duarte traz para a gente com relação ao que seja planejamento urbano. Então ele destaca que é o processo de idealização, criação e desenvolvimento de soluções que visam melhorar ou revitalizar certos aspectos dentro de uma determinada área, tendo como objetivo principal proporcionar aos habitantes uma melhoria na qualidade de vida. Trata-se de uma ferramenta de investigação para antever o futuro e determinar ações para que exista um futuro melhorado, com benefícios de longo prazo para a sociedade, em qualidade de vida e sustentabilidade de recursos ambientais. Só para vocês entenderem, então, mais uma vez a lógica. Planejamento urbano é um conceito que ele é tratado ali na unidade 1 de maneira muito sucinta, faz aquela correlação entre urbanismo e planejamento urbano, e aqui nós estamos tratando sobre um aspecto mais técnico, já enquanto um conceito já definido. O importante, pessoal, destacar é que, de uma maneira ou de outra, vocês vão achar autores que divergem com relação à conceituação de planejamento urbano e alguns acrescentam sobre determinada lógica de raciocínio em relação aos demais. Então é algo muito recente a definição de planejamento urbano, por isso existe uma gama de autores aí que podem trazer conceituações distintas, mas que abarcam aquilo que Duarte trouxe e que o professor André Sampaio colocou como questão de referência aqui sobre o que seja planejamento urbano. Vamos continuar? Aqui nós temos um outro conceito, então, relacionado a planejamento urbano, que é o plano diretor. Então, ele seria um plano que, a partir de um diagnóstico científico da realidade física, social, econômica, política, administrativa da cidade, do município e de sua região, apresentaria um conjunto de propostas para o futuro desenvolvimento socioeconômico e futura organização espacial dos usos do solo urbano, das redes de infraestrutura e de elementos fundamentais da estrutura urbana para a cidade, para o município, propostas dessas definidas para curto, médio e longo prazos e aprovadas por lei municipal. Aqui o autor que faz a referência é a Vilaça, mas lembre-se, as referências ao final são todas professor André, porque trata-se da obra dele, tá? Com relação ao plano diretor, não sei se vocês conhecem o que seja já previamente o plano diretor, mas o plano diretor ele é obrigatório com municípios com algumas características. De maneira geral, se o município tem 20 mil habitantes, então necessariamente ele precisa ter um plano diretor. A partir do Estatuto da Cidade, implementado em 2001, ele fez essa correlação de obrigatoriedade para esses municípios. Existem outros tópicos da lei que falam da questão da obrigatoriedade. Por exemplo, se o município, mesmo tendo 20 mil habitantes, mas ele pertence a uma região metropolitana, então ele tem que ter um plano diretor, né? E aqui ele traz uma definição sobre plano diretor, que é exatamente isso, é um plano, né? Onde o município quer chegar, né? Onde que o município quer estar daqui 10 anos. Eu falei 10 anos porque é o período em que, teoricamente, né, foi colocado como um período necessário de renovação do plano diretor. Se vocês pegarem o plano diretor do município de vocês, caso ele se enquadre como obrigatório, vocês vão entender que alguns municípios já acabaram estendendo esse prazo a mais do que 10 anos. Isso acontece, né, justamente porque
Mesmo a lei fazendo algumas determinações, há concessões efetivas sendo feitas de toda a ordem na área de gestão pública e com a questão ao planejamento urbano, isso não poderia ser diferente. Então, possivelmente, se seu município fez o primeiro plano diretor por volta de 2006, já deveria ter sido atualizado em 2016, mas ele ainda segue um fluxo e deve atualizar aí para atender às diretrizes que são colocadas. Vamos lá? Ainda com o plano diretor, de acordo com o artigo 40 do Estatuto da Cidade, o plano diretor aprovado por lei municipal é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. O parágrafo 1º diz que o plano diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas. No parágrafo 2º, a gente traz que o plano diretor deverá englobar o território do município como um todo. E no parágrafo 3º, a lei que instituir o plano diretor deverá ser revista pelo menos a cada 10 anos, como eu acabei de falar para vocês. Ainda no artigo 41 do Estatuto da Cidade, o plano diretor é definido que será obrigatório ao município, e aí, como eu já disse para vocês, com mais de 20 mil habitantes, integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, ou onde o poder público municipal pretende utilizar os instrumentos previstos no parágrafo 4 do artigo 182 da Constituição Federal, ou se o município é integrante de área de especial interesse turístico, ou inserido na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional, ou incluído no Cadastro Nacional de Áreas Suscetíveis à ocorrência de deslizamentos e etc. Bom, se pegar o artigo 41, né, do Estatuto da Cidade, lá já vai estar definido, então, efetivamente, quais municípios se enquadram dentro da obrigatoriedade para o desenvolvimento de um plano diretor, e aí as mais especificidades relacionadas a isso vocês vão encontrar, então, no artigo 41 do Estatuto. Vamos definir, então, o que seja gestão urbana. Aqui, o professor André traz o seguinte: pode ser conceituada como um conjunto de instrumentos, atividades, tarefas e funções que objetivam determinar um bom funcionamento de uma cidade. Deve responder às necessidades e demandas da população e dos vários agentes privados, públicos e comunitários de forma harmônica, mesmo havendo grandes conflitos de interesse. Cabe à gestão urbana executar as ações determinadas pelo plano diretor. A gestão urbana é a etapa final e a mais dinâmica de um planejamento urbano. É a etapa final porque é a parte de execução. É a gestão urbana que vai garantir que seja implementado tudo aquilo que foi colocado dentro do plano diretor. Lembrando que o plano diretor é um planejamento feito com diagnóstico efetivo da realidade do município e principalmente com a participação da população, né? A população participa de todos os processos e ela que define qual futuro ela quer para o município dela e as questões que são prioritárias que precisam ser resolvidas. Então, se existe alguma demanda efetiva em termos de aspectos ambientais ou qualquer questão relacionada à ocupação do solo, enfim, tudo que tiver previsto no plano diretor deve ser executado. Caso isso não ocorra, é a população também que tem a incumbência de fazer essas cobranças, porque o que está determinado na lei é que seja cumprido o plano diretor. É importante ficar atento a isso, porque quando se fala em gestão urbana, portanto, nós estamos falando da última etapa do planejamento urbano, que é a parte de execução do plano diretor. Vamos lá, então? Então, o que é governança? Diz respeito às formas e processos utilizados para produzir resultados eficientes. A governança unifica a ação do Estado e a sociedade na busca de soluções e resultados para problemas comuns. O urbanismo, então, fica definido como aquele que trabalha historicamente com desenho urbano e projeto das cidades, sem especificamente considerar todos os processos sociais que ocorrem nas cidades. Eu já trouxe para vocês, na unidade 1, essa mesma definição, pessoal. Então, o urbanismo estaria mais ligado ao desenho da cidade, tanto na escala de espaços amplos e de ordenação territorial, quanto na escala do desenho de mobiliário urbano e espaços intra-urbanos. Vamos, então, avançar para a nossa segunda subunidade, que diz respeito a etapas do planejamento urbano.
Aqui o autor vai trazer para a gente que o planejamento urbano ele deve permear então em 3 etapas, que consiste na análise, que é o que compõe a análise, o diagnóstico e o prognóstico, as propostas e a gestão. Vamos conhecer um pouquinho como cada uma dessas etapas funciona. Bom, então, o que significa a análise na perspectiva do diagnóstico? Na fase de análise, deverá ser elaborado um diagnóstico sobre a realidade do município, tentando responder as seguintes questões. Quais são as condições econômicas, sociais, ecológicas, culturais, infraestruturais, gerenciais e territoriais do município na atualidade? Como o município chegou a essa realidade? O que foi feito no passado? O diagnóstico é essencial para a gente entender o município, como é que se dão os fluxos dinâmicos daquele município e principalmente para planejar aonde a gente quer chegar. Não tem como fazer uma análise sem haver um diagnóstico. Qualquer tipo de solução, qualquer tipo de proposta ou qualquer tipo de implementação de ação que não venha acompanhado de um diagnóstico, no mínimo vai ser alvo de perda de recurso público, no mínimo é um alvo equivocado de definição de gestão pública, porque afinal de contas, se a gente tem um diagnóstico sobre o município, a gente sabe exatamente a condição dele, sabe quais foram as escolhas tomadas para que ele chegasse naquela condição. Por isso que o diagnóstico é essencial e ele é essencial que sejam feitas por estruturas e competências específicas. Muitas vezes, ou na maior parte das vezes, os nossos servidores não têm condições de fazer um diagnóstico efetivo, né? Dependendo da problemática, isso abarca uma estrutura muito ampla. Invariavelmente, a prefeitura ou o governo do estado ou o governo federal podem fazer suas licitações para contratar especialistas, consultores, para entenderem, para fazer um estudo diagnóstico sobre a área, para não deslocar os profissionais desses entes federados, que já estão ali permeados com diversas ações da sua rotina e que teriam que deslocar uma série de atividades para conseguir atender, então, o diagnóstico daquela região ou daquele estado, enfim. Então, a maioria das vezes é por meio de licitação que você consegue contratar os profissionais habilitados para que eles possam desenvolver um diagnóstico da cidade. E é importante porque muitas vezes as cidades são alvo de gestores que aproveitam do arcabouço de peças de marketing, por exemplo, né? Que tentam implementar setores no que o município sequer tem potencialidade para desenvolver. Esses interesses privados, esses interesses econômicos, eles vão de encontro, literalmente, com as questões de interesse público. Então, o diagnóstico vai poder comprovar de maneira científica que a cidade, se ela escolher determinadas ações, os resultados vão ser efetivamente esses. Portanto, favorecendo ou não aquilo que foi apontado como proposta de cidade. Então, o diagnóstico é uma etapa essencial e se o município não tiver recursos abarcados para desenvolver esse tipo de atividade, pequenas atividades de ações de diagnóstico para planejamento podem ser feitas associadas a instituições de ensino superior, por exemplo, né? Muitos cursos de graduação hoje atuam conjuntamente com prefeituras, dando suporte, tanto fornecendo estagiários, quanto estrutura dentro da própria universidade, para desenvolver esses estudos e para conseguir dar um diagnóstico, mesmo que seja para um foco de um objeto de estudo muito específico, mas ele consegue sim fazer isso. Prova disso, a gente tem aqui na universidade, que já tem vários cursos atuando na área de gestão pública, conhecendo a realidade do seu dia a dia e também podendo contribuir efetivamente para a formação dos seus alunos. Vamos falar mais um pouquinho então sobre a etapa de análise. Ainda sobre a questão do diagnóstico, é necessário um grande inventário, como eu já havia falado, coleta de dados, tratamentos técnicos. Será necessário a formação de uma equipe multidisciplinar que pode mesclar funcionários públicos com privados, como aquele caso que eu falei da contratação. Serão tratados dados ambientais e geográficos para fazer análise de paisagem, dados demográficos, taxa de crescimento, composição etária, escolaridade, entre outros, legais, sociais e econômicos, renda da população, atividades econômicas e entre outros, além de vários outros dependendo de particularidades do município. Muitos dados já estão disponíveis.
Eles podem não estar atualizados, mas eles estão disponíveis. Para fazer uma leitura sobre gestão, vocês têm dados do IBGE que podem oferecer um arcabouço de informações muito grande sobre a evolução dos municípios, para entender a quantidade da população, qual é a faixa etária específica, né? Quantos moradores são de determinada faixa econômica, qual é a escolaridade, tudo isso relacionado dá para a gente ter um bom diagnóstico, dependendo da política que for tratada, para a gente conseguir desenvolver um planejamento na cidade. Por exemplo, se a gente pega determinado bairro, a gente consegue fazer uma leitura sobre aquela população, mesmo sendo especificamente sobre o município também, isso é possível, né? Porque se a gente entender que há uma faixa etária ativa economicamente no município, nós temos que desenvolver ações para desenvolvimento de emprego, por exemplo. Qual é o nível de educação do município? Ele está em que faixa etária? Quantos estão no ensino privado? Quantos estão no ensino público? Né? Quais são os espaços públicos disponíveis para lazer para a população? Então, diversos estudos que o IBGE já desenvolveu está disponível, é só acessar e você terá um recurso aí como subsídio para entender um pouco a realidade do seu município. Alguns dados são trabalhados em dissertações de mestrado, em teses de doutorado. Se você fizer uma busca também, você vai achar uma biblioteca digital muito ampla, com estudos no Brasil e fora do Brasil, que também podem auxiliar nesse processo. É claro que eu não estou falando de um grande diagnóstico, mas é possível sim fazer planejamento com as informações já disponíveis, sem precisar contratar pesquisadores. É claro que isso tudo depende muito do foco ou do objeto que você quer atingir, mas as informações disponíveis já fazem uma grande diferença com relação ao planejamento urbano. Então, na questão da análise, do diagnóstico, se você precisa desenvolver um estudo prévio, por exemplo, para desenvolver um projeto, para apresentar para o prefeito ou para apresentar para o governador, para justificar um possível investimento, para fazer um desenvolvimento dentro do município. Então, essas informações que estão disponibilizadas no site do IBGE, por exemplo, elas podem servir como estudo prévio para vocês conseguirem justificar a razão pela qual é necessário desenvolver um estudo, seja com que relação a tráfego, tem dados disponíveis sobre fluxo, nós temos dados disponíveis sobre a atuação socioeconômica, quais são os setores de destaque, o PIB está relacionado mais aqui, condição, nós temos dados de deslocamento intermunicipal, então tem muito, dependendo do foco da sua atuação, você vai encontrar um banco de dados grandioso, com estudos já prontos, seja via IBGE ou outros órgãos do governo federal que já disponibilizam isso, ou mesmo as contribuições feitas pelos nossos pesquisadores e alunos que têm aí as suas dissertações ou teses de doutorados para contribuir muito, tá bom? Agora nós vamos falar sobre o prognóstico dentro da análise. O que é o prognóstico? O diagnóstico deve determinar quais são os condicionantes, as potencialidades e as deficiências de uma região, o conjunto denominado CPD. E após o diagnóstico, agora sim, vem o prognóstico, que consiste em responder a seguinte questão: considerando as situações observadas no diagnóstico, se nada for feito, como será a cidade no futuro? O futuro previsto no prognóstico não será totalmente desejado. Existirão coisas ruins e boas. As previsões poderão ser delimitadas para vários anos à frente, em diferentes temas, seguindo o que os dados podem fornecer. A partir do diagnóstico, a gente tem um prognóstico dentro da perspectiva da análise, que é a nossa primeira etapa aí do planejamento urbano. Se nada for feito, o que vai acontecer? A gente tem alguns exemplos efetivos, vocês podem olhar na cidade, onde quer que vocês estejam. Questão do tráfego. Se nada for feito com relação à qualidade do transporte público nas cidades, o que vai acontecer? Essa é uma pergunta que você pode responder. Nós vamos entrar em colapso. Não é possível mais aumentar o número de veículos dentro da cidade. Hoje, toda a estrutura que é voltada somente para a mobilidade urbana é grandiosíssima, mas ela poderia
ser mais enxuta e mais qualitativa, e aí a gente já está falando de perspectiva de transporte público sustentável, se a gente não tivesse tanto investimento voltado para a questão da venda de carros, motos, e a gente tem um mercado de interesse muito grande. Não que isso não deva acontecer, pelo contrário, mas é essencial que as pessoas tenham condições de escolher e não comprar um veículo automotivo simplesmente pela impossibilidade de utilizar um transporte público. A gente já sabe o que vai acontecer. E com certeza o maior agravante são as vidas que se perdem nas cidades por conta dos acidentes que acontecem e as doenças também relacionadas ao estresse e à poluição que tem com relação ao tráfego. E o adensamento urbano é cada vez maior. Se a sua cidade é pequena, pode ter certeza que ela vai se desenvolver e vai chegar a um nível em que é necessário sim pensar o transporte público de qualidade para a população. Continuando, nós temos aqui a próxima etapa, passamos a análise, a fase do diagnóstico, seguido do prognóstico. Diagnóstico falando por que a cidade está como está, né? O que aconteceu até aqui, o prognóstico falando se nada for feito, o que vai acontecer. E aqui nós vamos para a segunda etapa do planejamento urbano, que é a fase da proposta. O que ele chama de proposta? E chegando a esses futuros, serão verificados vários problemas. O intuito dessa etapa será justamente verificar como sanar as falhas que levam aos futuros não desejáveis e como modificar para alterar a realidade prevista. Nessa etapa, são pensadas propostas para levar o município a um futuro diferente e melhor do que é verificado no prognóstico. O corpo técnico, com a devida participação popular, deve determinar onde existem falhas no planejamento urbano e ações que acertem para que ocorram melhorias que, em tese, devem ser pensadas para o coletivo, para a melhoria da qualidade de vida da grande maioria dos cidadãos. É muito bom, o professor André Sampaio, ele sinaliza o em tese, e eu reproduzi aqui no slide para vocês, mas está claro, está presente no livro, que é justamente por causa dessa correlação que há da questão de interesses múltiplos, né? O choque de interesses, ele é natural e ele é saudável se ele for tratado numa perspectiva em que você consiga conciliar esses interesses, primando pelo interesse do coletivo. Na fase das propostas aqui, principalmente, é muito importante a participação popular e a participação de profissionais habilitados para tanto, porque a gente tem a possibilidade de levar já propostas estruturadas para definição coletiva, né, já com estudos prévios e com a participação popular a gente tem um debate efetivo sobre a realidade das pessoas que ali estão. Porque muitas vezes o que a teoria demonstra, né, e o que os dados estão demonstrando talvez não estejam contemplados na realidade daquela população. Então é essencial ouvir a população e para ter questionamentos das mais diversas classes, dos mais diversos níveis educacionais, para que a gente possa chegar a um denominador comum e essas propostas vão responder exatamente ao que é necessário ser feito para que melhore, né, o que o diagnóstico apontou e o que o prognóstico está colocando como possibilidade. Então, o que a proposta aponta, né? O que nós vamos fazer então para evitar que o transporte, que o tráfego nas cidades, que a mobilidade urbana entre em colapso? Quais são as nossas ações para os próximos anos para reestruturar a questão da disposição e da distribuição de energia elétrica? O que nós vamos colocar em termos de distribuição de unidades básicas de saúde? Como é que nós vamos colocar a questão das cidades no aspecto educacional? Nós temos um projeto para isso, então qual é a proposta? Quer dizer, à medida que a gente tem mais alunos saindo, né, da educação básica, o que nós vamos ter no futuro? Nós vamos ter mais pessoas sem nível educacional para ingressar no mercado de trabalho. Que tipo de mão de obra a gente tem que ter para suprir essa demanda, né? Que nível educacional o seu município dispõe para que ele possa fazer uma formação ao longo do tempo e nesse período de formação manter essa população economicamente ativa trabalhando, né? Vejam que com a cidade tudo é muito dinâmico e está correlacionado. Questão da proposta ainda, pessoal, é muito importante porque as propostas sejam feitas com visões técnicas bem definidas e auxiliadas por visões de cunho político-administrativo. Questão de cunho político-administrativo são os gestores que a cada 4 anos, no caso dos municípios,
ocupam as cadeiras. Então, o cunho político, administrativo está relacionado ainda a isso, a ter também essa visão do político, do gestor que está ali, que é temporário, né, ou não, ele pode ficar na eleição seguinte também, mas é muito importante que isso seja acompanhado de todas essas leituras e de todas essas participações. Continuando, as propostas devem ter metas, estratégias e ações. Será identificado um problema como o aumento de área desmatada de floresta nativa no município nos próximos 10 anos. Dentro desse problema, deverão ser estabelecidas ações e estratégias solucionadoras, a fim de atingir uma meta. Por exemplo, ter a meta de zerar o desmatamento nos próximos 5 anos, fazendo determinadas ações. Esse é um exemplo que o professor André Sampaio colocou no livro, e é um exemplo prático, então, do que aponta o diagnóstico, o prognóstico, o que a proposta pode trazer efetivamente. Mas dentro da proposta, ela tem que ser acompanhada, então, de metas, estratégias e ações. A gente não pode ter só um alvo a ser alcançado sem saber como chegaremos até ele. Por isso, então, se a nossa meta é zerar a questão do desmatamento, quais são as estratégias que serão utilizadas para alcançar essa finalidade e quais ações serão utilizadas efetivamente. Vejam que na etapa de proposta não é só um jogo de ideias, mas são profissionais multidisciplinares, com a participação da população, com essa visão de cunho político-administrativo, pensando em ações efetivas, não apenas numa ideia de gestão. Continuando, agora nós vamos falar do nosso terceiro subtópico, que são as dimensões de planejamento urbano. O professor André Sampaio colocou dimensões diversas para abarcar o todo do planejamento urbano e ele fala um pouquinho sobre cada dimensão para a gente conseguir visualizar dentro do planejamento urbano quais sejam as mais diversas dimensões que precisam ser planejadas e organizadas de forma que elas possam dentro da sua realidade dinâmica, pensando no planejamento urbano também, ou seja. Vamos lá, então, planejamento urbano e sua gestão urbana podem ser divididos em várias dimensões de atuação. Não por coincidência, grande parte dessas dimensões são também as dimensões da sustentabilidade. A dimensão ambiental, então, dentro do gerenciamento do município, a atuação nessa dimensão se encaixa mais diretamente nas funções de várias secretarias, como meio ambiente, saúde, agricultura e social, mas aqui leia-se assistência social, acredito que seja isso, ou desenvolvimento econômico e social. Porém, qualquer ação ou proposta relacionada ao meio ambiente trará consequências às outras dimensões. Isso já é um tema recorrente que eu venho tratando com vocês desde a primeira unidade do livro. A dimensão ambiental. Da proposta de mananciais e de áreas naturais frágeis, o manejo das áreas verdes urbanas, o saneamento básico, incluindo a coleta e tratamento de resíduos sólidos, o uso da água, o controle de erosões, a organização da agricultura e o licenciamento ambiental são os principais pontos de atuação focadas nessa dimensão que se preocupa com os recursos naturais e seus usos. Todas essas questões estão relacionadas, então, à dimensão ambiental. A dimensão social preocupa-se diretamente com o bem-estar dos cidadãos. Enquadra-se nessa dimensão a educação, a saúde, a cultura, cidadania, esportes, lazer, segurança, assistência social e habitação. Essa dimensão está diretamente vinculada à dimensão territorial e de infraestrutura, pois o Estatuto da Cidade coloca como ponto-chave de um plano diretor o cumprimento da função social da propriedade urbana. O delineamento da cidade deve ser pensado para o benefício de maior número de cidadãos, prevendo uma divisão de zoneamentos e obras públicas que forneçam qualidade de vida em todas as regiões da cidade. Cumprir a função da propriedade urbana, cumprir a função social da cidade. Esse é o eixo central da política urbana. Esse é o eixo central do Estatuto da Cidade, do direito do cidadão à cidade. Não percam isso de vista. Cumprir a função da propriedade urbana é fazer com que a propriedade sirva aos seus cidadãos e não ao contrário. Não o mercado atuando para que a população dobre todas as suas condições possíveis e inimagináveis para constituir um pedaço de terra, para constituir sua moradia num ambiente em que o valor do solo é extremamente
elevado e não existe sequer uma infraestrutura dada pelo município para fazer valer o valor daquele território. Pensem nisso, a função social da propriedade urbana e a função social da cidade é que todos tenham o mesmo nível de qualidade de vida, ou pelo menos um nível mais equalizado possível, mas que todas as pessoas tenham acesso à cidade, a uma cidade mais igualitária e não que uns consigam acessar uma cidade onde o lazer seja uma realidade, onde a educação de qualidade seja uma realidade, enquanto a maioria dos cidadãos não. Então, função social da propriedade urbana é quando a propriedade urbana é usada para atender o interesse dos cidadãos e que essas propriedades urbanas estejam, então, dentro do planejamento urbano, sendo colocado esse fator como prioridade, não só no planejamento urbano, como na execução da gestão urbana. Vamos lá, então. A dimensão econômica, ela trata dos recursos financeiros de um município e das variadas formas de se trabalhar esses recursos. O planejamento urbano e a gestão urbana, de forma geral, deve sempre estar pensando em formas de beneficiar os empreendedores e trabalhadores de uma região para que existam ganhos justos e bem distribuídos da sociedade. A dimensão infraestrutural trata dos serviços públicos essenciais, obras, infraestrutura e do transporte. Nessa dimensão ficam estabelecidas, então, as necessidades para a resolução dos problemas encontrados em todas as dimensões do planejamento urbano. A dimensão gerencial, então, a dimensão gerencial está vinculada diretamente à gestão urbana. Trata das funções do órgão público municipal, no caso a prefeitura, na administração dos recursos humanos, recursos financeiros, governança, do gerenciamento dos impostos, da comunicação interna entre secretarias e na administração geral. Diferentemente da dimensão econômica, que o foco fica nas formas de ampliar os recursos, aqui o foco é destinação dos recursos, o ordenamento desses recursos em orçamentos de destinação com cronograma específico. No plano plurianual ou no plano orçamentário do município, já tem algumas definições específicas sobre como aqueles recursos serão destinados, qual é a quantia e em que áreas serão atribuídos aqueles recursos. A gente fala da dimensão gerencial, então a gente não está falando só do fator econômico, que é muito mais amplo. A gente está falando onde serão investidos aqueles recursos em determinada área da cidade, ok? A dimensão territorial trata do planejamento do uso do solo no município e fica vinculada às outras dimensões, pois a divisão do território em zonas diferenciadas de uso serão feitas em função dos resultados dos diagnósticos da dimensão ambiental, social, econômica, infraestrutural e gerencial. Nessa dimensão, o foco será a determinação do zoneamento urbano, do parcelamento do solo e as suas diretrizes. Bom, pessoal, antes de avançar um pouquinho nas áreas verdes urbanas, que vai encerrar o nosso subtópico, então o zoneamento urbano do município, o parcelamento do solo, ele está inserido também dentro do planejamento urbano, mas como ele traz aqui, ainda vai depender então das outras dimensões, né? Como é que nós vamos pensar o uso e ocupação do solo do município, né? Em que regiões determinadas atividades podem ser desempenhadas, né? Ou numa determinada área, onde vai ser o eixo, onde vai ser construídas as habitações, onde vai ter o eixo comercial, onde vão estar instalados os equipamentos públicos, que são os equipamentos públicos, acesso às unidades básicas de saúde, aos CRAS, às escolas. Então, toda essa infraestrutura pública vai estar aonde? Onde nós vamos colocar, então, as zonas de contenção. São algumas zonas de contenção econômica para que não haja sobrepreço na relação do território urbano, né? Até onde vai o limite com relação à zona rural? Nós vamos manter, que tipo de atividade vai poder ser desempenhada na zona rural? Por exemplo, condomínios podem ser construídos naquelas áreas? Então veja o quão é complexo e quantas questões, quantas dimensões abarca a questão do uso do solo. Lembrando que se o município, se ele fizer parte de uma região metropolitana, mesmo que legalmente não esteja instituído por lei estadual, que o seu município faça parte de uma região metropolitana, mas se o seu município é afetado diretamente por
por uma região metropolitana, por um grande município, quando a gente fala de planejamento urbano, essa questão também tem que ser pensada com relação a essa relação com a cidade vizinha, né? Se você espraia muito a questão da habitação, você tem que pensar nesse fluxo também de pessoas entrando e que vão utilizar, que estudam ou trabalham no município onde você está, ou vice-versa, a entrada e saída de pessoas que ali estão. Então, essas questões todas têm que ser pensadas dessa forma, tá? Vamos então agora para a nossa última subunidade. Aqui a gente vai tratar sobre as áreas verdes urbanas, que o professor André fez uma opção também de encerrar essa terceira unidade, colocando uma subunidade que trata sobre o aspecto relacionado ao meio ambiente também, mas que também se insere dentro de todas as dimensões que a gente já trouxe aqui e, é claro, está presente no estudo de paisagem, enfim, faz parte da realidade da gestão pública e nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o que seja, então, áreas verdes urbanas, que eu já adianto para vocês, não tem a ver só com arborização, tá bom? Vamos lá, então, a existência de áreas verdes urbanas tenta reduzir o efeito de desconexão da humanidade com a natureza, trazendo mais verde para as áreas urbanas, mais vida. As chamadas áreas urbanas, áreas verdes urbanas ou arborização urbana, dividem-se em 3 setores individualizados que estabelecem interfaces entre si. O primeiro, áreas verdes públicas, destinadas ao lazer ou que oportunizam ocasiões de encontro e convívio direto com a natureza, como praças e parques. Áreas verdes públicas, essencialmente importante para toda cidade ter áreas verdes públicas disponíveis para os seus habitantes. É muito importante que a população tenha acesso a essa estrutura e principalmente que haja no mínimo mais de uma estrutura voltada para a comunidade, para que ela possa ter contato com a natureza, para ter encontro qualitativo e convívio social nessas áreas. Então, um dos exemplos são as praças e parques. E para um gestor público poder ter a possibilidade de aprimorar, aumentar ou usar de estratégias de inovação para disponibilizar essas áreas seria incrível, porque isso proporciona muita qualidade de vida. A instalação de uma praça num bairro faz muita diferença, porque lá são onde as pessoas vão ter o seu convívio, vão ter proximidade com a natureza, vão poder relaxar, vão poder conversar e principalmente vão poder fazer as relações tão importantes que são as relações sociais, para conhecerem um pouco mais de si e para manter as relações de comunidade. Vamos continuar então. As áreas verdes privadas, nesse caso, são compostas pelos remanescentes vegetais significativos incorporados à malha urbana, que são matas ciliares, remanescentes florestais, reservas legais, áreas de preservação permanente, entre outros. As áreas verdes privadas, por exemplo, aqui em Maringá, tem uma área muito grande, uma área de preservação permanente, mas que ela tinha um problema de erosão. Esse problema de erosão atravessava uma grande faixa de área num bairro aqui. E uma solução pensada junto com o poder público para dar a destinação correta, porque também havia problema estrutural efetivo, também potencial para as demais moradias, também a impossibilidade de desenvolvimento de qualquer coisa naquela proximidade, e pela ausência do proprietário em ter condições financeiras para demandar algo e resolver o problema, foi pensado em um projeto público-privado denominado Parque do Japão. Essa estrutura foi construída e eu aqui não estou defendendo que o modelo construído seja o ideal, mas eu estou dizendo que é um exemplo efetivo de áreas verdes privadas que foram convertidas então em parques, por exemplo. Essa foi uma solução dada. Aquele parque hoje serve a população, é claro, tem um horário bastante restrito, enfim, fica distante da cidade, houve um grande estímulo lá de aumento do valor do território, mas isso é uma questão específica que, é claro, acompanha todo investimento público que é feito. Qualquer intervenção efetiva que é feita com equipamento público, há esse processo mesmo de valorização do entorno, e lá, efetivamente, isso aconteceu de uma maneira muito forte, né? Tanto que a população do entorno, a maioria não utiliza o parque, mas a ideia, a proposta em si
essencial para a gente pensar destinação de áreas efetivas, então, áreas de preservação permanente, por exemplo, que podem ser recuperadas e colocadas de uma forma correta ali para uso público ou de preservação de cercamento, fazendo calçadas no entorno para fazer caminhada, existem inúmeras possibilidades. Vamos continuar então, mais um exemplo de áreas verdes urbanas. Arborização de ruas e vias públicas, aqui é mais um exemplo de áreas verdes urbanas. Normalmente o gerenciamento das áreas verdes urbanas em um município fica dividido em dois setores, o de áreas verdes e o de arborização de ruas. No primeiro encontra-se as atividades de planejamento e administração dos jardins, praças, parques e demais modalidades de áreas verdes públicas, tanto em nível de distribuição espacial global dentro do projeto urbanístico, quanto ao nível de projeto paisagístico, execução e manejo de unidades individuais. No segundo estão as atividades de planejamento, implantação e manejo de arborização de ruas e avenidas. Um bom exemplo, planejamento das áreas verdes urbanas deve priorizar a conservação, manutenção e segurança desses espaços devido às suas variadas importâncias para a sociedade. Questão da arborização, extremamente importante, arborização de rua. Hoje os municípios, é claro, acabam enfrentando um problema relacionado à ausência de planejamento feito na sua fase inicial, com espécies que não estavam adequadas para o espaço urbano. Muitas vezes eu conheço diversas histórias de gestores urbanos, de gestores públicos, que na condição de prefeito, de vereador, acabavam fazendo viagem para determinado município, se encantavam com uma determinada árvore, levavam semente para suas cidades e acabavam solicitando que fosse plantadas essas árvores em diversos espaços da cidade. São árvores que cresceram grandemente, não eram adequadas para calçamento ou para rua e acabaram trazendo grandes prejuízos para a cidade. Então, hoje o que os municípios enfrentam é um alto custo com relação à manutenção da arborização. Muitos acabam contratando serviço terceirizado porque só a estrutura da prefeitura não dá conta de todo o processo e, principalmente numa cidade como Maringá, que é extremamente arborizada, as árvores plantadas no mesmo período e também árvores de grande porte acabam caindo com muita facilidade, não só pela idade, mas as chuvas, ventos, enfim, tudo isso acaba fazendo com que uma boa estrutura do poder público, inclusive recursos, sejam remanejados para isso. Como gestores públicos, pensar na questão da arborização como sendo essencial, principalmente porque o impacto que traz para o microclima é muito grande. Quem tem uma árvore na frente de casa sabe que a sensação térmica interna é muito menor do que daquele imóvel que não tem nenhuma área de sombreamento. A manutenção, todo o trabalho é grandioso, mas traz inúmeros benefícios para a população como um todo. Aqui nós vamos falar sobre a importância então das áreas verdes urbanas, dando mais consistência ainda ao que a gente já tratou até agora. De forma geral, a existência de áreas naturais, ecossistemas, sejam em áreas urbanas ou rurais, é importante por suas funções ecológicas que, como vimos, colaboram para a continuidade da humanidade no planeta. As áreas verdes urbanas possuem todas as funções gerais de áreas naturais para a humanidade, porém exercem alguns benefícios específicos urbanos diretamente vinculados à qualidade de vida dos cidadãos. Acabei de falar agora para vocês quais são esses benefícios específicos. Sombreamento, que acaba atuando diretamente com relação à temperatura, diminuição da poluição sonora, redução da poluição atmosférica, colaboração para equilíbrio hidrodinâmico, que aumentam a permeabilidade do solo, reduzem a erosão e diminuem os riscos de enchentes, colaboração nos processos ecológicos na paisagem, benefícios socioeconômicos. Mas também, por outro lado, nós temos as principais problemáticas relacionadas às áreas verdes urbanas. Falta de planejamento e, com isso, a inserção de parques e árvores é realizada após a implantação da infraestrutura urbana básica, tornando a reestruturação um processo mais complexo. Espécies inadequadas à infraestrutura existente, uma área verde urbana de qualidade em uma cidade possui um custo de manutenção alto. De forma geral, a população é mal informada sobre os benefícios e dos fatores que influem em uma boa qualidade de áreas verdes urbanas. Quantas vezes
As situações do cotidiano, vocês já não se depararam ou até não foram vocês que desencadearam uma questão de solicitar a poda ou a retirada de uma árvore simplesmente porque ela suja a calçada. Eu tenho certeza que vocês, em algum momento da vida de vocês já ouviram falar, presenciaram ou até solicitaram que fosse feita essa remoção de árvore da frente da sua casa ou do imóvel onde você trabalha, enfim. Pensa na importância que uma árvore tem para o município e o fato de apenas as folhas caírem no dia a dia faz com que uma pessoa solicite que a árvore seja arrancada ou ela mesma providencie que seja feita. Nesse momento que a gente precisa, mais do que árvores, é educação ambiental também. O professor André Sampaio traz isso no livro, eu concordo com ele plenamente, porque uma população educada, consciente da necessidade da arborização, faz com que todo o ambiente comunitário seja fruto de um convívio harmonioso e muito mais saudável. A gente andando pela cidade, a gente vai perceber que muitas pessoas acabam fazendo uso das suas calçadas até de maneira inadequada, plantando espécies que não são adequadas para o ambiente urbano, utilizando toda a calçada, fazendo com que as pessoas não consigam ter mobilidade por aquele setor. Enfim, a questão das áreas verdes urbanas e a questão da arborização inserida nesse momento, por maiores e com mais complexos que sejam as dificuldades relacionadas, elas sim são essenciais, mas esse alto custo também tem de manutenção, ele tem uma contrapartida muito boa, que é a qualidade de vida, a diminuição da sensação térmica, a diminuição da temperatura e outros tantos benefícios, como contenção de erosões e conseguindo constituir para a população muita qualidade de vida. Continuando, pessoal, nós vamos agora então para as nossas considerações finais da nossa unidade 3. Nós conhecemos então a respeito dos principais termos envolvidos diretamente no planejamento urbano, em suas várias etapas e dimensões, analisamos as bases do plano diretor e, por fim, acessamos as informações sobre a importância das áreas verdes urbanas, tanto em termos ecológicos como para a melhoria das condições urbanas ligadas diretamente à qualidade de vida de seus habitantes. Fechamos aqui mais uma unidade do nosso livro conceitual e eu coloquei para vocês o slide bem discorrido para que vocês possam acessar essa lógica com relação ao raciocínio que foi demonstrado pelo professor André Sampaio e para que vocês possam se aprimorar em relação ao entendimento do todo que está colocado e também para se apropriar dessas múltiplas visões inseridas dentro dessa unidade 3. Quero agradecer a todos vocês pela companhia e colocar aqui mais uma vez a referência do professor em relação ao livro conceitual, tudo que foi citado, tudo que está dito no slide, tudo que está escrito no slide, está contemplado em cima da atuação do professor André Sampaio no desenvolvimento desse livro. Pessoal, eu agradeço imensamente a vocês, muito obrigado pela companhia, até a próxima oportunidade, tchau!